um convite da VIB de Campinas para essa conferência, Unidade da Igreja e Cooperação na Missão. Então, o Congresso da Missão Aleph, Congresso Regional de Campinas, 18 e 19 de setembro, entre os preletores, o pessoal da música aí, eu destaco a Ana Alzira Nascimento, que é missionária batista. Eu sempre digo que para mim é a maior missionária que nós temos no país, assim, uma história, um testemunho impressionante. Sempre que eu posso, eu vou ouvir a Ana Alzira. O livro dela é muito bom, enfim, ela é uma pessoa com um testemunho maravilhoso. Mas tem o Jorge Barro, que também foi meu professor na Faculdade de Teologia Sul-Americana, Ricardo Agreste, que a gente conhece também, né? Fernando e eu vamos nos inscrever para essa conferência e eu quero incentivá-los a isso também, né? Para que a gente está o tempo todo investindo, né, na nossa carreira, na nossa capacitação profissional, a gente vai para palestra, vai para mentoria, faz um monte de coisa, mas o quão importante é nós também valorizarmos, né, a capacitação para a missão. Então é uma oportunidade para isso. Bom, o próximo aviso é da nossa EBF, que é no próximo sábado. E você que pode e quer participar, venha no próximo sábado. Se você quiser saber como se envolver, a Emily está ali. Aí ela levanta a mão e você vai saber quem é e vai procurar por ela no final do culto, tá? Então tem várias formas de você participar. Sobretudo, ore pela EBF. Todos os anos nós recebemos dezenas, centenas de crianças aqui nesse dia e é uma oportunidade maravilhosa de nós anunciarmos o amor de Jesus para essas crianças e sermos sinais do reino na vida delas. Então, orem pelas crianças que estarão aqui no próximo sábado, se envolva na medida do possível, que seja um tempo especial para a vida dessas crianças, tá? Um outro aviso que eu nem combinei com a Lê, essa semana é a última semana do mês de julho, certo? Isso significa que é a última semana do recesso dos pequenos grupos. Os pequenos grupos voltam na primeira semana de agosto, ali do dia 3 em diante. Tá? Então, você que já faz parte, lembre disso, voltamos na próxima semana. Você que ainda não faz parte, fica de novo o nosso convite de encorajamento. Tem sido uma bênção, gente. É muito bom participar desse tema de comunhão, da gente ter a experiência de dividir a mesa uns com os outros, da gente ter mais tempo de oração, de conversa, de reverberar, né, aquilo que nós ouvimos aqui no domingo. Então fica esse apelo, esse sentido para vocês. Bem, quero te convidar a ficar de pé. Quero ler com os irmãos o Salmo número 103. Nós leremos o Salmo de número 103 com a nossa atenção e o nosso coração voltado para esse momento que teremos agora de louvor. Salmo de número 103, diz assim a palavra do Senhor: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Todo o meu ser louve ao Senhor. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. É isso que nós faremos agora, com todo o nosso coração, todo o nosso ser. Cada nota, cada palavra cantada, a nossa expectativa.
precisamos dessa presença do Espírito Santo entre nós, amém? Deus nosso Pai, obrigado pela sua presença aqui em nosso meio, Jesus. E enquanto nós aqui estamos, declaramos que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Todo o nosso ser precisa do Senhor. Vem sobre nós com o teu Espírito Santo, Senhor. Estamos aqui para te adorar nessa noite. Estamos aqui para desfrutarmos da tua presença. Vem sobre nós, Jesus. Amém. Sobre isso que nós lemos juntos, nós vamos cantar. Canta minha alma ao Senhor. Dizer
Senhor, por causa do Senhor. Porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, e não há ninguém como o Senhor. O Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, no céu e na terra. O Senhor é grande, o Senhor é bendito, e nós rendemos o nosso coração. Deus, o Senhor encontra aqui pessoas que precisam do Senhor, pecadores. O Senhor nos encontra aqui na nossa pequenez. O Senhor nos encontra na nossa fragilidade. Mas nós confiamos no Senhor. Que toda minha alma louve ao Senhor. Que toda minha alma reconheça que o Senhor é Deus. Que toda minha alma reconheça que só há salvação em Ti, Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus.
porque o Senhor é o motivo da nossa canção. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. Recebe louvor, adoração, não somente aqui, mas aquilo que nós fazemos no amanhã, na nossa casa, no nosso trabalho. Que na nossa vida reflita esse Deus amoroso, esse Pai amoroso que o Senhor é. Nos transforma, Senhor. Nós queremos e pedimos mais do Senhor em nós. Menos de nós e mais do Senhor. Obrigada, Senhor, por esse período e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Amém. As crianças. Crianças, venham. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças, esse sinal inquestionável do Teu reino entre nós. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais consciência da responsabilidade que temos e que seja um tempo para elas precioso agora de aprendizado sobre a Tua Palavra, de mesa, de comunhão com os pequeninos, que seja um tempo especial para as professoras, para os professores, os nossos voluntários, que todos e todas aqui envolvidos com esse ministério possam marcar a vida das nossas crianças, Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Oremos, crianças. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo, livro de Salmos, Salmo de número 40. Nós leremos todo o Salmo. O título desse sermão, dessa mensagem, é A Bênção da Espera. E a nossa vida, ela é cercada, de momentos que muitas vezes se contrapõem. Então, há momentos em que há um determinado dia que nós estamos muito felizes, no outro algo nos acontece e nós rapidamente nos esquecemos da alegria de ontem. Há dias que nós estamos profundamente preocupados, aflitos, e dias em que nós experimentamos da resposta, da ação de Deus, não é mesmo? A gente vive nessa realidade que o tempo todo se contradiz, se antagoniza. Então, dias de alegria, dias de tristeza, dias de esperança, dias de aflição. A gente vive nesse contexto, né? Porque e é nesse tempo todo, nessa realidade toda, que muitas vezes nós olhamos para trás e somos abastecidos por uma esperança, que é a esperança de quem se lembra de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, não é verdade? Nos momentos de dificuldade, nós resgatamos da nossa memória momentos e situações em que o Senhor nos socorreu. E quando nós nos lembramos desses momentos em que fomos socorridos pelo Senhor, o nosso coração rapidamente se enche de esperança. Porque nós lembramos que aquele Deus que nos socorreu naquela situação permanece sendo o mesmo Deus. O poder que Ele tinha de me socorrer naquele momento continua sendo o mesmo poder. Deus não perde a sua capacidade de agir. Deus não é incapacitado diante da complexidade dos nossos problemas.
Você sabia que os nossos problemas não pegam Deus de surpresa? Sabia que essa dificuldade que você enfrenta, esse medo que você carrega, essa angústia que você tenta lidar, não pega Deus de surpresa? Aliás, sabia que Jesus nunca teve iludido a seu respeito? Já parou para pensar nisso? Por quê? Não sei vocês, mas eu, Daniele, mesmo sendo pastor, tem momentos que eu estou mal, afetado por aquilo que me envolve. E tem momentos que o Daniele não consegue ser totalmente santo como deveria ser. Tem momentos que o Daniele peca. Não sei você, né? Como eu não sei como é com você, eu vou me expor aqui sozinho. E toda vez que essas coisas acontecem, nós olhamos para Jesus muitas vezes como se Deus não nos conhecesse, como se Deus ficasse decepcionado. Olha lá, caramba, confiei tanto nesse jovem, nesse homem, nessa mulher, e olha lá, de novo, me decepcionando, me iludiu, né? Jesus não está iludido a seu respeito. E Deus não é pego de surpresa diante da complexidade do seu viver, da sua existência. E a gente vive experimentando tudo isso, de sabores, alegrias, lutas. A gente vive nessa realidade, né? A vida não é esse conto de fadas, essa ideia que se constrói lá fora, de felicidade ininterrupta, ela é só uma ideia furada, né? Ou como eu disse de manhã, é um descaminho, não é um caminho possível. Mas se prega sobre isso, não é? Você já deve ter ouvido sobre isso, que você deve ser feliz, que você deve buscar a felicidade. Acho que você já ouviu isso em algum lugar. Só que essa tal felicidade, ela não é possível de ser encontrada, porque ela está fora da realidade do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não trabalha com o conceito de felicidade, mas de contentamento, de alegria, de gratidão, de memória, que gera esperança. E nessa maluquice toda que é a nossa vida, já aconteceu com você de no mesmo momento você está experimentando uma notícia muito boa, algo muito bom, só que tem algo muito ruim ao mesmo tempo, sabe? Essas duas forças que se contrapõem e fazem isso muitas vezes simultaneamente. Você se lembra de algo assim? De uma situação que te deixou profundamente feliz, mas enquanto você estava feliz, você estava profundamente preocupado com outra coisa ao mesmo tempo. Pois é, essa é a vida. Essa é a vida normal. Está tudo bem com você se isso está acontecendo com você. E o Salmo de número 40 traz para nós essa atitude do salmista de esperar. E quero ler com os irmãos, Salmo de número 40. Diz o texto: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Nós acabamos de cantar.
cantar isso. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça, falei da tua fidelidade e da tua salvação, proclamei a toda a comunidade o teu amor. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, por isso que perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem, horrorizados com a própria vergonha, pois disseram, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação. Digam sempre, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio, a minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua Palavra, certos de que somos socorridos pelo Senhor, a tempo e a fora de tempo. O Senhor se faz sempre presente, o Senhor está sempre conosco, o Senhor é o nosso ajudador. Nós podemos confiar na Tua soberania, no Teu cuidado, na Tua ação. Fala conosco nessa noite, continua a falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você percebeu na leitura desse salmo que há momentos de profunda contradição, momentos antagônicos? Davi começa esse salmo feliz, radiante, testemunhando a ação de Deus. E ele termina esse salmo dizendo para o Senhor vir depressa socorrer. Ele começa dizendo que o Senhor tirou ele de um poço de desespero e termina dizendo, olha Senhor, não te demores. Entende o quanto a nossa vida está envolvida nessa complexidade de dificuldades e bênçãos e alegria. Isso está repleto na nossa existência aí desde Davi. Davi passou por isso. Essa gratidão no início do salmo de Davi, ela é uma gratidão para um relato que você pode ler na sua casa, nos Salmos 38 e 39, em que Davi experimentou profunda angústia, profundo desespero, medo mesmo. Aqui ele está dizendo, né, que ele não teve medo, né? Mas lá ele teve. Quando a situação acontecia, ele teve sim medo. E as palavras deste salmo relatam para nós, de uma forma muito maravilhosa, a misericórdia de Deus. É um indivíduo desamparado, clamando por compaixão e sendo ouvido por Deus. Então, toda vez que nós estamos aflitos, há uma certeza que nós devemos nos agarrar. O Senhor ouve as nossas orações. Amém? Então, a experiência de crer é uma decisão de ser fortalecido no momento da angústia pelas lembranças das ações poderosas que o Senhor fez por nós. Aquilo que Jeremias
disse, né, no livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por quê? Porque quando eu exercito a minha memória diante da minha angústia, eu me lembro, o Deus que me livrou naquela situação não vai me desamparar, não vai me abandonar. Então, crer é ser lembrado que Deus permanece agindo, assim como fez no passado. Por isso nós podemos, neste momento, diante das nossas dificuldades, clamar pelo socorro do Senhor. Ele virá. O Senhor virá nos socorrer. Essa é uma certeza que nós não podemos abandonar. A maior bênção do homem que põe no Senhor a sua confiança é a convicção de que Deus sempre agirá com justiça. Sempre, sempre. Este salmo começa com essa descrição tão forte de livramento de Davi, não é? E termina com esse pedido de misericórdia, de socorro, esse pedido urgente. O salmista estava ali lidando com aquela questão que eu disse dos salmos anteriores, né? Então, os salmos 38 e 39, eles fornecem esse contexto de luta e sofrimento de Davi, né? Que torna esse novo cântico que ele menciona no Salmo 40 possível. O salmista não louva porque nunca sofreu, mas porque foi resgatado no sofrimento. Percebe? O louvor não é entoado, ou não deve ser apenas entoado, quando nós percebemos um período de tranquilidade. Nossa, olha como está a minha vida agora, sem nenhum problema, está tudo certo, está tudo bem, vou louvar o Senhor. Não, o louvor é essa convicção, esse resgate da memória do momento em que nós somos resgatados, essa presença constante de Deus. Então o salmista ele reconhece isso no Salmo 40, né? Que o livramento do Senhor o tirou de uma situação que era desesperadora, de angústia, de aflição, como um poço de desespero, como ele menciona no Salmo 40. E ao clamar por socorro em meio a esses problemas profundos e cotidianos, contínuos, presentes na nossa realidade, ele experimentou a fidelidade de Deus, que ouviu o seu pedido e restaurou a sua vida. No meio dessa profunda aflição, ele colocou toda a sua esperança em quem? No Senhor, que é o único capaz de nos socorrer. E após esse período todo de espera, né, foi livrado de grandes problemas. Talvez na sua Bíblia, né, esteja como na minha, esperei com paciência no Senhor. E o texto no original, no hebraico, ele traz, na tradução mais literal, esperei e esperei. Esperei e esperei. Isso tem muito mais a ver com uma espera ansiosa do que com uma espera, como muita gente olhando, né? Esperei com paciência, parece que foi tranquilo para ele, né? Parece que ele esperou com tranquilidade, foi fácil para ele esperar. Mas não, esperei e esperei, ansiosamente, com angústia eu esperei. E entender esse significado desse início do primeiro versículo muda o panorama do texto. Esperei e esperei. Foi uma espera, né, de angústia, tamanho era esse desejo, essa necessidade que ele sentia de ser socorrido. Então nós percebemos nesse trecho que o socorro vindo depois de um longo período de espera, e aqui nós não sabemos qual foi esse tempo, quanto foi esse tempo de espera, mas esse socorro, né, e um novo momento de aflição e um grito de socorro, estava tudo se acontecendo. Então, como que é a nossa vida? Problemas, oração, superação, não é? Aí problemas, oração, superação, e às vezes problema, oração e superação está acontecendo ao mesmo tempo, não é? As coisas não ficam tão organizadinhas, né? Então, primeiro tem um problema, aí você tem tempo para orar pelo problema, aí o problema é superado, aí agora você está pronto para o próximo. Não. Tem muita coisa acontecendo.
E quais são as bênçãos de esperar no Senhor? O que acontece quando nós esperamos no Senhor? A primeira bênção de esperar no Senhor é que Deus nos chama para uma vida de mais oração. Deus nos chama para uma vida de mais oração. Quando nós olhamos no final do texto, dos versículos 11 até o 17, nós percebemos que Davi não tinha medo de expor as suas aflições. Ele diz: olha, Senhor, as dificuldades estão me cercando. Senhor, os meus pecados são muitos. Senhor, vem me livrar depressa. Senhor, me mantenha em seus pensamentos. Senhor, não te demores. Percebe que é oração sendo feita sem maquiar o cenário, sem teatralizar o cenário. Não, é a realidade da vida. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou aflito. Senhor, são muitos os problemas. Senhor, os meus pecados são muitos. Vem depressa me socorrer. Esperar no Senhor é ser convidado para esse lugar da oração, para esse tempo de contato com Deus. E eu sempre fico me questionando, assim, para mim mesmo, assim, quanto das nossas orações, das minhas orações, se tornaram, com muita frequência, mecanizar petições a Deus. E quanto eu tenho dedicado em estar na presença de Deus. Porque sim, há espaço, como nós vimos no texto, para nós lançarmos sobre o Senhor toda a nossa angústia. Aliás, é necessário que a gente faça isso. Mas o que é que a gente faz quando a gente termina de lançar sobre Ele a nossa angústia? A gente vai embora. A gente vai embora. Por que a gente não fica? Por que a gente não investe tempo? Por que a gente não espera a resposta? Eu já disse, eu acho que essa explicação de oração aqui algumas vezes, eu sempre uso essa explicação, né? Perguntaram para Madre Teresa de Calcutá que ela tanto falava com Deus quando ela orava, né? E a oração, e a resposta dela foi: não falo nada. Não falo nada. Não falo nada, só escuto. Ah, você só escuta, e o que Deus fala para você quando você fica tanto tempo orando? Né? Não fala nada. Ele só escuta. Porque a oração é essa conversa de coração, derramado na presença de Jesus. Mas é também, assim como disse, eu acho, Lutero, né? Lutero certa vez disse: olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa para fazer hoje, que ao invés de orar 2 horas, eu vou orar 3. Percebe? Que há na oração esse espaço para a contemplação da presença de Deus, mas há também na oração esse espaço para derramar sobre Ele as nossas necessidades. Há na oração o espaço para nós sermos sinceros e dizer: Senhor, está doendo. Mas há na oração também um espaço para nós ficarmos ali esperando a resposta do Senhor. E nós perdemos quando nós queremos escolher só uma das duas coisas. E esperar no Senhor é ser convidado para essas realidades da oração. Davi não tinha vergonha de apresentar as suas angústias a Deus, não tinha vergonha de dizer o quão pecador ele é, não tinha vergonha de nada disso. Ele ia para Deus e falava. E nós podemos recorrer a Deus dessa forma, porque nós sabemos, gente, o Senhor já nos socorreu antes. Se Ele já te socorreu antes, qual é o resultado que você espera agora? Abandono? Você acha mesmo que o Senhor vai te abandonar? Ah, não, eu sei. Já livrei você de muitas vezes. Dessa vez, chega, para mim deu. Né? Esses somos nós.
Nós fazemos isso. Deus não. Diz a Bíblia Sagrada que ainda que os nossos pais nos abandonem, eu, o Senhor, não. Por isso nós podemos ir para a oração, gente, porque quem não ora, deixa eu contar uma coisa, quem não ora deixou de crer. Quem não ora deixou de crer. Isso é muito sério. E nós somos capacitados para esperarmos no Senhor através da nossa vida de oração. Confiança de que Deus está agindo. Me toca muito toda vez que alguém coloca uma mensagem de oração no grupo. Desculpa te expor, né? E a irmã Ana, ela responde assim: estou cuidando em oração. Tão lindo isso. Estou cuidando de você em oração. Tem forma mais valiosa de ser cuidado por alguém do que ser cuidado em oração? Quanto de nós estamos cuidando em oração? Ou a gente só vem aqui domingo, se cumprimenta na chegada, na saída, fala aqui alguma coisa de futebol, alguma outra amenidade da vida, sabe como o pastel vai mudar? Quanto de nós estamos de fato cuidando uns dos outros em oração? Sabe, a gente precisa lembrar disso, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Precisa perguntar sobre o que eu posso orar por você. E, de novo, né? Nos pequenos grupos tem sido maravilhoso isso, né? Porque a gente gasta a maior parte do nosso tempo orando uns pelos outros. Então, essa é uma bênção da espera, proximidade com Deus. Oração, corações conectados. Mas o texto também nos mostra que Deus nos dá coragem. Isso é uma segunda bênção da espera. Deus nos dá coragem. Versículos 9 e 10, você já deve ter percebido que eu inverti a ordem do texto, né? Mas versículos 9 e 10, o salmista diz: anunciei tua justiça a toda a comunidade, eu não tive medo de falar. Não tive medo de falar. Davi não teve medo de falar. Davi não teve medo de anunciar tudo aquilo que Deus havia feito com ele. Para mim, o maior problema da forma como nós aprendemos a evangelizar é que a gente quer ficar ensinando teologia, ao invés de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque se a gente testemunha aquilo que Deus tem feito na nossa vida, meu irmão, minha irmã, muda completamente. Vai ter tempo para ensinar teologia para essa pessoa, mas fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Fala de quando é bom estar na presença do Senhor. Fala das vezes que Ele te socorreu. Fala desse cuidado de oração. Fala. Não tenha medo de falar. Não fica preocupado com escatologia, com essas coisas todas. Vai ter um momento desse irmão e dessa irmã ter contato com essas coisas. Eles precisam saber quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. Não inverta as ordens. E a oração, ela nos possibilita essa experiência de sermos libertos desse medo, né? E com isso não temos mais medo de falarmos aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor tem feito coisas na sua vida? Houve algum dia que o Senhor te abandonou? Houve alguma situação que o Senhor te desamparou? Então fala. Enquanto Ele não vem, nós anunciamos com coragem tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Por quê? Porque
porque nós amamos a sua vida, nós ansiamos a sua vida e nós somos gratos por aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Terceira bênção da espera é que Deus nos abastece de esperança. Deus nos abastece de esperança. Versículos 5 e 6 do Salmo 40. Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas. Olha que coisa linda. Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Olha a consciência de Davi, gente. Davi tem consciência aqui na trajetória pouco da vida dele aqui. Se ele fosse contar tudo que o Senhor tinha feito, não teria fim. Será que nós temos essa consciência sobre a nossa vida e sobre a ação de Deus na nossa vida? Deus não irá nos abandonar, meus irmãos. Não precisa ter medo disso. A morte não foi capaz de conter Jesus. Não se esqueça disso. Nós servimos ao Deus que ressuscitou. O que é que seria capaz de impedir de agir para socorrer os teus filhos? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E olhar para o passado, exercitar a nossa memória, é ter essa vida de buscar ser grato ao Senhor, muito mais do que ser preocupado com as dificuldades. Porque o Senhor está presente, Ele agiu lá atrás, continua agindo aqui, não vai deixar de agir amanhã. Sabe, a gente experimenta tanta coisa de ação de Deus, desde coisas pequenas. Recentemente, eu tive ido almoçar numa padaria em Sumaré. Vou até falar porque foi uma experiência muito legal. Padaria Silva, Sumaré. Fui almoçar lá faz um tempo, pois eu tinha ido resolver um problema no banco. Tribulação, né? Primeiro, né? Porque isso aí presencialmente no banco é a tribulação, né? É a luta, né? Aí fui no banco, fiquei lá horas e horas na fila, falei com o gerente, aquela coisa toda. E aí a Fernanda estava com o carro, né? O direito estava a pé. Na minha cabeça eu ia do banco, lá do centro de Sumaré, até aqui em casa a pé. Mas eu desisti rápido, assim, eu vi que o sol estava um pouco forte, eu falei, deixa isso para depois, né? Aí eu desisti na padaria Silva. Falei, aqui está o lugar para eu parar, né? Recarregar as energias e depois pedir um Uber, né? E aí eu parei ali para almoçar e tal, almocei, sozinho ali, comi e tal, não sei o quê. E terminei o almoço. Sabe quando termina um almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né? Mas assim, eu não como muito doce. Então eu consigo comer um doce muito grande, muito doce. E aí eu vi que naquele balcão lindo deles lá tinha um monte de coisa. Tinha Carolina, que é uma coisa que é uma derivação para mim de um doce chamado Bomba. Conhece? Ou Leclerc, né? Que é os nomes mais chiques, né? Minha mãe faz uma bomba assim, eu não comia no arroz ainda, né? Mas assim, da minha mãe, por enquanto, é a melhor. E é o meu doce favorito. Bomba, sonho, né? Então a Carolina, a bomba ia ser demais naquele momento, sabe? O almoço já estava, né? Mais uma Carolina, beleza. Mas eu queria uma Carolina. Aí eu pedi uma Carolina, aí a moça, mas qual você quer? Eu quero assim. Quanto? Uma. Eu digo assim, uma. Mas o senhor vai levar? Não, me dá aqui que eu como agora. E ela, mas uma só. Ela ficou incrédula, que eu só queria uma, né? E ficou aquela discussão, e atrás de mim tinha uma senhora na fila. E a atendente sem saber se pesava aquela uma Carolina, assim, o que ela fazia com aquilo, né? Se me dava um papel com a etiqueta junto, aquela confusão toda, eu só queria uma Carolina, eu estava quase desistindo da Carolina.
Deus, que tribulação. Senhor, me socorre, vem depressa, Senhor. Né? E aí, a senhora que está atrás de mim, vira, pega para a atendente e fala assim, pode dar a Carolina para ele? Eu disse, pode dar, né? Sem entender direito, né? Eu falei, não, pode comprar. Aí ela falou, a senhora falou assim, não, é cortesia. Você vem sempre aqui, né? Eu falei, eu venho sempre aqui. Nossa, cara. Não, é cortesia. E a mulher era dona da padaria, né? A senhorinha que era dona da padaria. Depois eu fui saber no caixa, o que é que ela é dona? Meu Deus do céu. Né? Uma Carolina. Num dia que a gente estava lidando com questões difíceis. Parece pequeno, né? Mas a vida é isso. A vida é isso. E Deus está sempre nessa esperança. Deus está sempre gerando essa esperança. E às vezes, vou te falar, tem momentos que eu olho para situações presentes e eu antes, há tempos atrás, eu me lembrava de situações bem complexas que o Senhor tinha resolvido. Mas recentemente eu tenho me lembrado daquela Carolina. Diante de um problema complexo, eu tenho me lembrado daquela Carolina que a senhora estava atrás de mim na filha e falou, pode dar para ele, é cortesia. Porque às vezes a gente espera, né, que Deus sempre resolva os grandes problemas. E a gente testemunha só o quê? Os grandes problemas foram resolvidos. Mas e as pequenas ações de Deus que às vezes a gente nem percebe? Isso tem que gerar esperança no nosso coração. Amém? Vocês entenderam? Não é propaganda para padaria, nada disso. Não vai chegar lá e dizer que tem um pastor lá de serviço da Carolina de graça. Não é isso, né? Mas é esse resgate da memória de que o Senhor está sempre nos socorrendo, e isso gera esperança no nosso coração. Por fim, qual é a outra bênção da espera? É que Deus nos socorre e consola. Deus nos socorre e consola. Deus primeiro ouviu o clamor de Davi, depois firmou seus pés e depois pôs um novo cântico em seus lábios. Esperei e esperei no Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, esperar no Senhor é ser atendido por Ele. Esperar pelo Senhor é ser encontrado por Ele. Esperar pelo Senhor é receber resposta do Senhor. Esperar pelo Senhor é ser dignificado de novo. Esperar pelo Senhor é ser enviado a ser resposta de oração das pessoas. Esperar pelo Senhor é se comprometer em cuidar dos outros em oração. Esperar pelo Senhor é saber que Ele está nos consolando e nos capacitando a consolar o mundo. Amém? Faz sentido isso para você? Mas não é fácil esperar, né, Guto? Mas você lembra da paciência, né? A espera pode nos fazer muitas vezes experimentar uma sensação quase que de morte da alma, sabe? Já foi isso contigo? Você está esperando tanto, você fala, meu Deus, parece que eu estou morrendo, parece que minha alma está aflita, adoecendo. Mas toda vez que nós nos cansamos, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema que nos gera esse cansaço, até mesmo o cansaço da espera, há um convite de Jesus para nós. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O convite de Jesus para nós, em todas as situações que nós estivermos cansados, é sempre o mesmo. Venham a mim.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado de esperar? Volta lá para a oração. Está cansado de esperar? Está doendo de esperar? Volta para esse lugar de desfrute da presença de Deus. Pare de contabilizar os dias da sua espera. Pare de ficar querendo definir o tempo da ação de Deus. E confie que Ele está te socorrendo, meu irmão e irmã. Confie que você pode descansar nesse cuidado. Confie que a mão de Deus está estendida sobre você. Confie que o Senhor não vai te abandonar. Volta para a oração. Fica lá. Fica ali. Não fique contando esses dias de espera, mas conte as ações de Deus na sua vida e seja abastecido de esperança. Relembre desses momentos em que o Senhor proveu na sua vida. Desde a mais insignificante Carolina até uma cura, um milagre, um emprego, sei lá o que Deus fez na sua vida. Mas Ele fez. Ele fez. Então por que nós devemos esperar? Nós devemos esperar, e nós esperamos porque espera é um exercício de fé que nos posiciona para receber o socorro de Deus, reconhecendo que Ele é o único capaz de nos tirar de situações desesperadoras que nós não conseguimos resolver sozinhos. Tem muita coisa que você não vai dar conta sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar contar para o irmão. Você vai precisar, sabe? Olha por mim. Pelo que, irmão? Por isso aqui, ó. Só que às vezes a gente quer viver igreja sem viver relacionamento. A gente quer viver igreja sem viver intimidade. A gente quer ser igreja, cada um na sua casa. E aí eu não falo com fulano, não falo com Beltrano, ele não fica sabendo como orar por mim, e eu também não sei como orar por ele. Eu não tenho mesa com ele. Esses dias eu vi um vídeo, esses dias faz um tempo já, a pessoa falando assim: pare de esperar as pessoas te convidarem para a mesa e monte você uma mesa e convide as pessoas. Aliás, o que é chamado grande banquete, né? Você convidar quem não vai retribuir o convite para você. Sabe, qual foi a última vez que você arrumou uma mesa na sua casa e convidou as pessoas? Ah, mas a minha casa é pequena, mas a minha casa é simples. Gente, você acha que onde Jesus se reunia com os discípulos em volta da mesa das casas que ele frequentava eram que palácios? Vida cristã desconectada de comunhão, de intimidade, de vida na vida, encarnada, não é vida cristã, é outra coisa. E quando nós nos reunimos juntos, a esperança que afetou a vida do William, aquilo que Deus fez na vida do William, testemunhado por ele para mim, gera vida em mim, gera esperança em mim, muda a forma como eu olho para esse problema que está diante de mim. Mas eu preciso desse contato. Pelo que esperar? Nós esperamos pela intervenção de Deus, não é? Nós esperamos pelo socorro de Deus, pela justiça de Deus, pelo consolo de Deus. E de um Deus que já provou sua fidelidade. A fidelidade de Deus não está em questão. Deus é fiel. Você ouviu isso?
Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. E nós estamos reconhecendo, né, que Ele está agindo. E a sua fidelidade, aliás, os seus planos, diz o salmista, são incontáveis. Nós esperamos por essa intervenção de um Deus que é fiel e que tem planos incontáveis para nós. Agora, o que nós temos medo de esperar, então? Nós temos medo, muitas vezes, porque o período da espera pode ser angustiante, e é mesmo, gerando em nós essa sensação, como eu disse, né, de adoecimento da alma, expondo a nossa fragilidade diante dos problemas, que muitas vezes parecem que não tem saída. A gente tem medo disso. Mas o que é que nós fazemos quando nós estamos com medo? Qual é a bênção da espera diante do medo? Volta para a oração. Volta para a comunhão. Volta para a coragem de anunciar o que Deus tem feito para você e na sua vida. Volta para esse ambiente de consciência de que Deus não vai te abandonar. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandonou. E obrigado porque nós podemos confiar que o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. O Senhor é amoroso. A sua graça não tem fim. A sua misericórdia é constante. E a sua fidelidade não está condicionada à nossa performance no mundo. Mas eu sei que o Senhor gostaria que nós ficássemos mais tempo com o Senhor, na sua presença. Eu sei que o Senhor não vai cobrar isso de nós. Eu sei que o Senhor não vai deixar de ouvir as nossas orações por isso. Eu sei que o Senhor não vai deixar de nos socorrer por isso. Mas eu sei que o Senhor gostaria de que nós passássemos mais tempo desfrutando da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo desperte isso em nós. Que o Teu Espírito Santo desperte isso em mim, Senhor. Enquanto nós esperamos pelo socorro do Senhor, há uma grande bênção que está diante de nós, que é a Tua própria presença. A Tua própria presença. Obrigado por isso, Senhor. Mas Deus, talvez alguns de nós aqui nessa noite estejam como Davi, no início do salmo, gratos, alegres, com a memória ativada por aquilo que o Senhor fez. Mas talvez tenhamos aqui entre nós, irmãos e irmãs, que estejam como Davi no final do salmo, pedindo para que o Senhor venha depressa, para que o Senhor socorra, dizendo que os problemas são muitos, demonstrando toda a fragilidade real diante do Senhor. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor venha sobre essas pessoas. Vem depressa, Senhor. Socorre os Teus filhos, socorre as Tuas filhas. Mostra para eles mais uma vez a Tua ação
teu cuidado, teu amor. E ao mostrar para eles, Deus, mais uma vez quem o Senhor é e o que o Senhor faz, enche os teus filhos e filhas de coragem para que eles digam ao mundo tudo que o Senhor tem feito por eles. Vem, Senhor, vem depressa e ajuda-nos a esperar e esperar e esperar e esperar o Senhor. Ajuda-nos, para o louvor, para a honra do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, e para o nosso bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença, o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com todos aqueles que esperam no Senhor, hoje e até que Ele venha, em nome de Jesus.